Bem-vindos ao Líder 7, o podcast mais completo sobre liderança e gestão de pessoas. Eu sou a Day Peixoto, estou muito feliz em poder apresentar esse podcast aqui para vocês, que eu tenho certeza que vai ser uma experiência incrível com pessoas incríveis. Para começar, eu queria dizer que esse podcast é voltado especialmente na área de lideranças, empreendedorismo e gestão de pessoas. E o porquê da escolha Líder 7? Você deve estar aí se perguntando. Primeiro, porque meu sócio, Ricardo Novak, ele tem uma apreciação muito grande pelo número 7. E também porque ele foi a primeira pessoa a dizer que eu era uma referência em liderança, um dos grandes nomes aí dentro do grupo da odontologia. Então, eu faço parte da família Infinity também, sou parte da família Mentoria, sou mentora dentro desse grupo também. E esse podcast é para complementar tudo que a gente vem vivendo aí na prática sobre gestão de pessoas. E para começar esse podcast incrível, eu tenho uma convidada mega especial aqui. Então, eu vou apresentar um pouquinho ela, Eduarda Lupion, a famosa Duda. Duda é a nossa gerente da unidade de Londrina, gerente regional também de todas as nossas unidades. É o meu braço direito, né, dentro da liderança, dentro da gestão de pessoas aí, conhece infinitamente sobre financeiro, sobre processos, sobre todos os setores por qual ela passou, e ela é a minha primeira convidada. Eu escolhi ela realmente porque a gente testa muita coisa junto e nós vamos testar aqui o primeiro episódio. Então seja muito bem-vinda ao Líder 7. Eita, obrigada por esse convite. Estou muito feliz, né, em participar com você, estar junto nesse novo desafio, nessa nova jornada. Tenho certeza que vai ser um sucesso, porque tudo que você começa realmente é um sucesso, né? De repente surgiu um convite, vamos lá, vamos fazer um podcast comigo. Eu falei, tudo bem, vai ser um bate-papo. Cheguei aqui, luz, e microfone, e Red Bull. Eu falei, nossa, tá chique, né? Então é realmente um prazer, né? Que responsabilidade, mas prometo aí, né, trazer tudo que eu sei realmente e contar um pouquinho da minha trajetória também e compartilhar com vocês aquilo que a gente faz aqui, aquilo que dá certo. Então, estamos juntas aí para começar esse podcast. Com certeza. Até porque, né, Duda, esse negócio de antes feito do que perfeito não funciona com a gente. Não, não Então, funciona. se for fazer, faz bem feito, né? Se for fazer, vai fazer perfeito, sim. Com a gente é diferente. Ela mudou um pouquinho ali o ditado. Então vamos começar, né, Duda? Ó, o que eu queria perguntar aqui para você? Eu queria começar assim. Eu te apresentei no meu olhar. Eu queria que você fosse fazer uma apresentação aí no seu olhar. Quem é Eduarda? Quem é a Duda Lupion? Quem é essa mulher? Bom, vamos lá então. A Duda tem 24 anos, é formada em Relações Públicas, é uma pessoa que tem muita vontade de conhecer mais, de aprender, realmente de se doar por inteiro em tudo aquilo que faz. É casada e é gerente regional da Odontologia Peixoto, sócia da unidade de Curitiba, da unidade de Cambé, a nossa baby, né? Está saindo aí, Cambé, e gerente também da unidade de Londrina. Então, assim que eu apresentaria a Duda. Muito bom, Duda, sensacional. Bom, pode não parecer, mas como eu disse, 24 anos, né? Às vezes algumas pessoas ali ficam, mas só isso, mas tem uma trajetória realmente, amadureci muito rápido, busquei, né, conhecimento também e realmente crescimento profissional e pessoal também. Então, acho que é um pouquinho disso. Começa contando um pouquinho, Duda. Eu quero saber da sua trajetória aí, da sua carreira, né? Como começou tudo isso? Conta um pouquinho pra gente aí. Bom, então vamos lá. Comecei um pouquinho jovem, né? Bem jovem, então ali com 15 para 16 anos, né? E na verdade eu sempre quis trabalhar. E aí eu ajudava minha mãe também, já trabalhava com a minha mãe tinha um salão de cabeleireiro, eu já ajudava ela, já trabalhava com ela, mas eu queria realmente aquela vontade, né? Quero trabalhar fora, então quero cuidar das minhas coisas, quero conquistar minhas próprias coisas. E eu era paciente, na verdade, do Dr. Michael, né, naquela época, mas não tinha pretensão nenhuma de trabalhar ali. Então, a Odontologia Peixoto foi o meu primeiro trabalho, foi minha primeira experiência. Então, é bonito, né? Eu me orgulho realmente de toda a minha trajetória, porque foi onde eu comecei, né? Então, era paciente do doutor, fazia lá o meu tratamento, né?
E aí, um belo de um dia, a secretária dele falou assim: bom, não consigo mais trabalhar aqui. Isso também foi legal, porque ela não ia mais trabalhar ali, porque ela ia se mudar para um outro estado. Então, gostava muito de trabalhar ali. Quando ela, né, depois ela me contou tudo isso, quando ela resolveu sair, ela falou: vou acompanhar meu marido em um outro estado, mas quero deixar uma pessoa capacitada para realmente ajudar ali o doutor e fazer o que precisa ser feito. E aí, um dia eu fui fazer o meu tratamento e ela me falou, né? Olha, você não quer trabalhar aqui? Eu falei, claro que eu quero. Sim, Só que, né? né? Sim. Quer trabalhar aqui? Sim, eu quero, né? E aí eu comecei. E você tinha quantos anos, Eduardo? 16 anos, de 16 15 para 16. E aí ela também, né? Você quer trabalhar? Eu quero. Eu nem sabia como eu ia fazer, como eu ia falar para minha mãe que eu queria trabalhar. Eu só sabia que eu queria aceitar e abraçar aquela oportunidade ali. Então, foi um momento que eu gosto de contar também, porque não pensei em nada, né? Pensei, não, eu quero e eu quero fazer acontecer. Mas eu ainda era muito nova, né? E aí, cheguei, conversei com a minha mãe, Eduardo, não viaja, né, filha? Ainda não, muito cedo. Agora você tá na escola, vai começar cursinho, época de, né, prestar vestibular. Eu, não, mãe, por favor, eu quero, por favor, eu quero. E aí foi com o passar do tempo, aquilo, né? A gente não voltou mais nesse assunto. E aí um dia ela mandou mensagem pra mim e eu falei assim, olha, deixa, eu tenho que ver com a minha mãe. E aí, como se não bastasse, ela mandou mensagem pra minha mãe, tipo, deixa a Duda trabalhar aqui. E aí a minha mãe, né, consegui convencer ela e a primeira coisa que ela sempre me dizia era assim, olha, então, se você quiser começar a trabalhar, tudo bem, vou te apoiar. Mas isso não pode afetar em momento nenhum o seu estudo, que é a nossa prioridade no momento. Então, aí eu já fui com aquela responsabilidade mesmo, né? Então, eu preciso fazer dar certo, porque eu quero esse emprego, mas eu também não posso ali cair o meu desempenho nos estudos. Então, fui, né? Conversei com o doutor, comecei a trabalhar. E minha mãe me apoiou, né, nesse primeiro momento também, me apoiou muito. Não queria, mas ela falou, bom, é seu sonho, é sua vontade, então vai. E aí comecei a trabalhar, né? E eu fazia um pouco de tudo. Acho que isso é importante dizer também. Então eu era secretária, atendia o telefone, liberava guia de convênio. Então faz bastante tempo, liberava guia de convênio, atendia telefone, recepcionava paciente, esterilizava material, auxiliava o doutor, dava uma organizada na clínica também, limpava a clínica. Então realmente fazia um pouco de tudo. E a empresa tinha quantos funcionários? Eu. Era eu, o doutor. Importante falar importante isso, né? dizer, né? Eu fui a primeira pessoa. A gente vê, né? 7 unidades agora. Falar, eu fui a primeira. Então é gostoso falar isso também. Mas ali e tinha que me virar sozinha, né? Porque era eu, o doutor e mais 2 dentistas que faziam outras especialidades ali. Então me virava nos 30, mas realmente estava disposta a fazer dar certo e a fazer acontecer. Comecei a trabalhar, as coisas foram fluindo, e aí eu comecei realmente estudava de manhã, trabalhava, na verdade trabalhava o dia todo, né? E aí chegou um momento que eu precisei ali definir, porque eu queria fazer um cursinho, prestar o vestibular, né? Passar na faculdade. E aí eu falei assim, bom, mas o que eu vou fazer agora? Porque eu tenho o meu trabalho, né? Então eu finalizei ali o 3º ano e comecei a partir do cursinho. Então eu conciliava o trabalho com os meus estudos, assim como minha mãe tinha dito. Continuei meu trabalho, passei no vestibular, então no meu primeiro vestibular como Relações Públicas, já fui lá e provei para minha mãe, né? Mãe, tô trabalhando, Eu consigo. Passei no vestibular, consegui aí e vou dar conta. E assim foi, trabalhava o dia todo, passei na faculdade, fazia faculdade à noite. E aí comecei a realmente dar valor em tudo, né? Acho que quando você precisa sair e agora a vida é você. Então eu me vi ali num momento de transição de muita responsabilidade. Por quê? Naquele momento era eu e eu. Então eu tinha Quando eu vi uma frase hoje que complementa muito o que você falou. Quando a gente que carrega o balde, a gente sabe quanto vale cada gotinha desperdiçada, né? Exatamente. Então, é muito legal isso. Você consegue dar valor em todas as etapas, né? Que você passou. Sim. Então, justamente, eu passei daquele momento onde minha mãe era... Poxa, minha mãe é uma mulher
incrível para quem conhece, uma mulher forte, e é quem eu me inspirei muito. Ela sempre deu conta de tudo e eu queria dar conta de tudo também para mostrar para ela que, poxa, ela tinha criado uma mulher forte, né? Então, justamente isso, eu tava passando daquela transição onde minha mãe me ajudava em tudo, fazia tudo para mim, para agora sou eu. Então, esse é o meu trabalho, eu vou me sustentar, eu vou fazer minha faculdade, eu vou me virar. E aí comecei e as coisas começaram a fluir. Só que daí chegou um momento onde eu me vi ali, né? Passou um ano e eu conciliando trabalho, faculdade, conciliando tudo. Ajudava um pouco minha mãe também no trabalho, né? No salão, que foi meu trabalho inicial, vamos dizer assim. Então eu me vi num momento ali que eu falei, poxa, agora já começou a. Eu não tô conseguindo mais conciliar como eu tinha prometido pra minha mãe. Então eu falei assim, poxa vida, e agora? O que que eu vou fazer? Porque eu também não quero deixar meu trabalho. Eu amo trabalhar aqui, mas eu também não quero deixar minha faculdade. Eu sei o quanto custou pra eu chegar até aqui. E aí foi um dia, assim, que ficou muito marcado pra mim e na minha carreira também, onde eu cheguei pro doutor e falei assim, olha, e chorando, né? Porque daí a gente treina antes de falar com o chefe, né? Você treina, não, eu vou falar isso, 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 e eu não vou chorar, eu vou ser firme. Aí eu cheguei lá, né, com todos os meus 18 anos. Tudo pronto aqui na cabeça, tudo pronto, né? toda a minha maturidade. Eu falei assim, não, tá tudo pronto, eu vou seguir esse script. E eu cheguei lá e já comecei a chorar, né? Puxa vida, já errei na primeira regra, né? Cheguei e falei, olha, doutor, não tô conseguindo conciliar, né? Eu amo trabalhar aqui, adoro o que eu faço. E realmente eu sempre gostei muito, assim, por mais que fosse corrido e eu tivesse que conciliar tudo. E também entender que naquele momento era eu e eu não podia faltar, porque era eu. A responsabilidade de estar ali era minha. Eu não podia, né? Tenho um compromisso hoje, não vou conseguir trabalhar na parte da manhã. Não, era eu. Então eu tinha que realmente dar o meu melhor ali naquele momento, né? E aí eu cheguei e falei pro doutor, olha, doutor, eu amo trabalhar aqui, mas nesse momento não tá dando certo. E aí chorando, né? E paciente esperando na recepção. E ele tendo que atender ali. E ele, meu Deus, eu imagino que ele deve ter pensado, né? Meu Deus, o que que essa menina tá falando aqui? Eu tô com um paciente para atender. E ali, naquele momento, ele só me fez uma pergunta. Você gosta de trabalhar aqui? Eu assim, doutor, eu amo trabalhar aqui. E aí ele olhou pra mim e falou assim, então fica tranquilo, eu vou conversar com a Dai. E a gente vai pensar em alguma coisa. Mas, ó, esquece isso aí que você tá me falando, vai lá atender, tem paciente na recepção esperando. Não dá pra gente conversar sobre isso agora, eu só quero saber o seguinte, você gosta de trabalhar aqui? Eu gosto. Enfim, ele montou um triplex na sua cabeça, né? O que tá rolando? Sim. De repente eu falei assim, gente, mas o que esse homem doido tá pensando então? Porque eu tô falando que eu não consigo mais trabalhar aqui porque eu não consigo conciliar. E a única pergunta que ele me fez foi, você gosta de trabalhar aqui? Olha que e aí, legal. sim, isso foi assim, foi uma pergunta tão simples, mas que ele já pensou ali tudo que ele poderia, as infinitas possibilidades que ele podia fazer, as atitudes que ele Queria podia tomar. descobrir qual é o real motivo, né? Exatamente. Poxa, às vezes, porque às vezes as pessoas vão pedir demissão e inventam várias histórias ali, porque de fato não gosta, não tá mais afim, então acabou Sim. o ciclo dela naquela empresa no momento, né? Isso, então é importante entender isso. Isso também é importante. Olha aí, ó, já é um grande insight aí da liderança, É hein? isso aí, isso que é importante dizer, porque naquele momento, realmente, ele foi um baita líder. Não, pera lá, então, você tá saindo porque você... E ele já tinha um tempo ali que ele já me conhecia, né? Então, peraí, você tá saindo porque você simplesmente tá cansado ou porque você quer procurar um outro trabalho? Deixa eu entender. Então, isso que você falou é muito importante. Às vezes, alguém da nossa equipe tá vivendo algum momento ali e a primeira coisa que ela vai pensar é o quê? Bom, isso aqui tá me tomando mais tempo, então eu vou deixar nesse momento, vou procurar uma outra possibilidade para conseguir conciliar tudo. E às vezes não. Às vezes nós, enquanto líder, conseguimos ali ser mais flexíveis, né? Que eu acho que é isso que... Um ajuste, né? Exatamente. Pequenos ajustes e fica bom para todo mundo. Então a liderança é justamente isso e ele me deu uma aula naquele momento, né? Que a liderança é o quê? Uma via de mão dupla. Precisa ser bom para mim, mas também precisa ser bom para o colaborador, para a pessoa que tá ali, né? Então, poxa vida, isso aí já fez toda a diferença para mim naquele momento, né? E aí ele pensou, e aí, resumo, né, da história, a Grazi, né,
começou a trabalhar ali de tarde, de manhã eu trabalhava no período da tarde, fazia minha faculdade à noite, de manhã eu conseguia estudar e consegui conciliar tudo. Aí ele te ofereceu meio período Isso. e ok, né? Ele Pra você supriu, você falou, acho que eu consigo, então. supriu muito, até porque, assim, olha outro ponto da liderança naquele momento. Não mudou meu salário, então aquilo também era importante pra mim, eu também precisava. Ah, não mudou seu salário. Não mudou meu salário, isso é importante dizer também. É porque né? não me contou, né? Eita, que agora... se não tá sabendo agora, meu Deus. Ah, tá certo. Chefe, antes de qualquer coisa, eu queria dizer o seguinte. As minhas respostas aqui, elas podem comprometer o meu emprego ou não? Só pra saber, né? Eu vou te responder no final do podcast. Tá bom, então só pra saber, né? Onde eu tô entrando. Sim e não, né? Vamos ver. Brincadeira à parte aí, né? Mas realmente naquele momento, poxa, ele foi um baita líder, né? Ele não mudou meu salário, reduziu a minha carga horária. Fizemos um combinado, esse é outro ponto importante também. Olha, Eduardo, eu consigo isso aqui pra você, até ali, né, você finalizar ali a sua graduação. Colocou um prazo. Isso é importante dizer também, porque, poxa, às vezes eu poderia terminar minha faculdade e falar também, não, meio período. Não. Nós fizemos um combinado, e esse é outro ponto. Nós tivemos uma comunicação clara ali naquele momento. Então, nós fizemos um combinado. Assim que, né, você finalizar a sua faculdade, aí eu preciso que você volte ao período integral, ou assim que você estiver se sentindo mais à vontade, vamos dizer, né? A hora que você falar, poxa, agora eu consigo conciliar, então eu vou retornar, porque eu preciso de você, e isso eu tô fazendo de forma provisória, né? Porque na época a Grazi também fazia faculdade, enfim. Então, isso também foi importante. E aí, com o passar, né, do tempo, as coisas foram se ajeitando, eu fui, né, finalizando a minha graduação. E aí, outro ponto que é importante dizer. Sempre que a gente falava sobre faculdade, né, o doutor Yadai falava assim pra mim, já pensou? Então, relações públicas, né? Já pensou você sendo relações públicas de todas as nossas unidades? E eu ficava assim, sabe o meme da Nazaré? Tipo, não é possível que eles estão me falando isso. Primeiro, porque na faculdade, né, eles não falavam sobre relações públicas no ramo odontológico. Eu falava assim, nossa, tá viajando, nem existe isso. E outra, eles têm aqui, ó, um consultório, né? E aí já começa. 2 cadeiras, né? 2 cadeiras. E eu sou a única funcionária. Como que eu vou ser relações públicas de todas as unidades se eles têm uma funcionária e sou eu? Então, olha só. Pensamento no futuro. Mas a gente começou o podcast aqui antes brincando, né, nos bastidores. Sim. E o quê? Sonhar baixo, sonhar alto dá o mesmo trabalho. Né? Exatamente. Então, vamos sonhar alto, né? Vamos fazer realmente acontecer. Esse é o nosso sonho, então a gente vai trabalhar para isso. E aí, ali, né, nesse momento, já tinha passado uns anos, né? Primeiro, que já faz quase 9 anos que eu trabalho no grupo, então isso é importante dizer também. E aí, o que eu comecei a pensar, né? Poxa, se eles estão falando isso, quer dizer que eles vão correr atrás disso, fazer isso acontecer. E aí, algo que eu já tinha detectado nos meus líderes, né? Nos 2. Que tudo que eles se propunham a fazer, eles faziam e dava certo. E aí, com o tempo, isso passou a ser um sonho meu também. Eu falei, poxa vida, lá na faculdade ninguém me fala sobre isso, mas eu posso ir atrás e aprender e fazer acontecer. E aí, nesse meio tempo, finalizando a faculdade e, né, finalizando esse ciclo mesmo, nós mudamos de endereço. Então, viemos aqui para JK. E aí, o primeiro dia, a hora que eu pisei aqui, eu falei, pera lá que eu vou ser, sim, as relações públicas de tudo isso e de todas essas clínicas. Por quê? Estudei pra isso, né? Na verdade, agora é o meu sonho. Isso. E aí, realmente, isso passou, né, a se tornar o meu sonho. Então, vocês sonhavam e eu sonhava junto também. Então, eu pensava, pô, cheguei aqui, primeira funcionária, então eu vou estar aqui, né, e vou fazer as coisas acontecerem também ao meu favor. Então, vou estudar pra fazer isso acontecer. Vou criar uma vaga pra mim. Então, era isso que eu pensava, né? E aí nós chegamos aqui nesse endereço e já era, sei lá, o triplo do tamanho. E eu falei assim, bom, então as coisas vão, né, tomar outra proporção. Então eu quero estar junto. Então foi uma decisão minha também. Eu quero estar junto. Eu quero focar a minha faculdade nisso. Eu quero aprender mais. Eu quero estudar mais. Eu quero isso, né? E aí, quando a gente realmente mudou pra cá, e aí eu recebi a proposta. Outra coisa que é importante dizer também, como eu disse, eu trabalhava e aí tinha a Grazi,
sua irmã. Aham. E aí alguém precisava ser gerente, né? Gerente o quê? De uma funcionária. Exato. E aí alguém precisava ser gerente. E aí eu, né? Às vezes eu me pegava pensando assim, poxa, mas ela é irmã, né? Então, de repente ali, esse não seja o meu momento. Meu Então, crescimento vai ser limitado, isso, ele né? vai ser Até... limitado. Exatamente, porque ela é irmã, né? Não por nada, mas é irmã, é família. Então, Tendenciosamente as pessoas Isso. escolhem assim, né? exatamente. Então, eu já comecei a me preparar no seguinte, eu quero isso, mas também vou aceitar se nesse momento não acontecer pra mim, né? E, nossa, a Grazi, ela é uma pessoa fantástica. Então, eu estaria feliz também se fosse ela. E aí, vocês fizeram uma reunião, né? Aí já tinha mais uma funcionária. Fizeram uma reunião. E aí, naquele momento... Tinha mais uma auxiliar daí, Isso, né? Então aí nós já estamos tinha- em 3, né? Isso, 3. Mas nós dois, 5. Então, Vamos encher gente, né, meu? A menina que limpava lá 6, que de vez em quando. Isso, 5. Os eles eram os chefes e aí tinha mais 3. Não, mas olha, aí também tem uma jogada de mindset. Então, nós precisamos o quê? De uma gerente ali, né? Para posicionar também o time, para estar junto. Mas, mesmo que nesse momento tenham poucas pessoas na equipe, nossa equipe vai ser maior. Então, primeiro ponto. E aí, é importante dizer isso também, que durante toda a minha carreira, eu sempre me espelhei muito em vocês. Como? Visão para o futuro. Então, com 3 funcionários, vocês já precisavam de uma gerente. E olha como isso é importante e faz toda a diferença, né? Só abrindo um gancho ali. Hoje a gente sabe, né? Uma empresa que não tem uma gerente, como sobrecarrega os fundadores ali, os diretores? Sobrecarrega muito. Então, naquele momento, mesmo que com um time pequeno, mesmo mudando de endereço, vocês pensaram, não, nós precisamos sim de uma gerente. E aí, quando eu recebi a promoção, eu falei assim, nossa, cara, eu fiquei muito feliz, né? Porque ao mesmo tempo que eu queria, eu esperava ali, né, em um momento que fosse a Grazi. Então eu falei assim, poxa, agora eu vou fazer realmente dar certo, né? Já que eles me confiaram isso, agora eu vou fazer, realmente eu vou ser a gerente mais top que tiver. E aí eu vou trabalhar pra ser a gerente regional. Aí ela já tava na nossa pira, já. A mais top que tiver, né? Só tinha ela, entendeu? Então, Só tinha calma. isso. Só tinha eu e mais 2 funcionárias. Funcionários. Mas olha que legal que você está falando aqui. A gente precisa entender também que como você levou a sua carreira e a questão voltada ao trabalho. Porque você é muito jovem, 24 anos, e hoje os jovens, eles não... Muitos jovens, não generalizando, mas a maioria não enxerga dessa maneira. Então, o que eu penso hoje? Eu sempre pensei muito assim, muito parecido com você. Comecei a trabalhar também com 16 anos, né? E que o trabalho, ele é um passaporte para quem eu quero ser no futuro. Exatamente. Então, eu começo a encarar dessa maneira. Se as pessoas começassem a enxergar que o trabalho, ele é um passaporte para quem eu quero ser, por quê? Porque até aquele momento... Antes da gente trabalhar, nós somos criados pelos nossos pais. E eles fazem para eles a vida que eles sonham, a vida que eles querem, que eles idealizem, o que eles podem até o momento. Então, todo pai, toda mãe, ele faz o melhor pro filho dentro da possibilidade dele. A partir do momento que você tem um passaporte para você realizar os seus sonhos, quem você quer ser, o que você idealiza pro futuro, esse passaporte é o trabalho. Então, quanto mais você faz ali, mais você consegue as suas realizações. Então, acredito que isso foi um grande diferencial da forma como você encarou o trabalho na sua vida, porque poderia ser apenas mais um trabalho. Sim. Eu vou pagar boleto, nem tinha boleto, né? Porque sua mãe arcava com todas as despesas no momento, mas eu quero comprar uma blusinha, quero comprar alguma coisa ali, mas não. Você levou como realmente um passaporte, uma carreira ali pro futuro, né? Então, isso é muito legal. Exatamente, né? E isso é importante dizer também. Às vezes a gente... É o que a gente começou falando no podcast. Se realmente olhar o futuro e ver o que pode proporcionar. Às vezes, ali naquele momento, eu não tinha nem dimensão. E não tinha mesmo. Mas eu sabia que eu queria ser a melhor
no que eu estivesse fazendo. Então, esse é o ponto mais importante. Ser o melhor nas condições que você tem, mas fazer o seu melhor. Então, isso é importante. Poxa, às vezes a gente fica tão ali focado em ver, né, os pontos negativos ali da onde a gente tá, do nosso trabalho. Pô, se eu fosse ver pontos negativos, teriam vários, né? É o que você falou. E se fosse assim, a minha mãe já arcava com todo o meu custo. Então, eu não trabalhava para comer, vamos dizer, mas eu queria. Exato. Então, eu queria realmente começar a construir a minha carreira. No começo foi despretensioso, né? Então, eu realmente comecei porque eu precisava começar de algum lugar. E quando eu comecei a ver a oportunidade, isso é importante dizer também. Os colaboradores que estão com a gente, né? Onde eles começam a valorizar? Quando eles começam a ver realmente a oportunidade. E foi isso que eu comecei a ver. A oportunidade. Poxa, eu posso crescer aqui dentro. Então, eu vou fazer o meu melhor para crescer aqui dentro. Então, esse é outro ponto, né? Eu poderia, né? Eu quero procurar uma outra empresa. Sim, poderia, mas eu comecei a realmente acreditar nesse sonho e aí ter o que a gente sempre conversa, né? Amor à marca. Então, se hoje, né, a gente for parar pra pensar, a odontologia, Peixoto, é minha, eu sinto como se fosse. Ah, não, agora Sim. né? Você agora é sócia, né? Agora é. Você é só de 2 unidades aí, né? Ai, E uma boa chique. participação dessa daqui também, né? Eita, coisa boa. Não, assim, O senso de dono, né? Exatamente, exatamente isso. Então, senso de dono. Então, é minha. E é aquele negócio, né? Não fala mal. Então, é realmente esse senso de dono que a gente começa realmente a criar, né? E foi onde eu comecei ali, criar esse senso de dono. Então, isso fez total diferença na minha carreira. Quem eu quero ser daqui pra frente? Quem eu quero ser pro futuro? E aí, acho que 2 pontos importantes sobre a minha carreira e que me ajudam muito na minha liderança é o quê? Primeiro ponto. Conhecer todos os setores. Então, acho que isso, e aí todo líder precisa realmente se atentar a isso. Eu conheço todos os setores dentro da minha empresa? Eu conheço o passo a passo, o processo, e isso foi importante para mim hoje, enquanto líder, né, enquanto gerenciar aqui o meu time, porque eu já passei por todos os setores. Então eu sei como é, eu sei qual é a dificuldade. Às vezes elas vêm me trazer uma dificuldade porque eu já vivi, eu sei. Então esse foi um ponto super importante. E aí você entende se é dificuldade, acolhe naquele momento, e se não for também, peraí, ninguém vai passar a mão na minha cara também, Exatamente. não, né? Então é legal esse saber entender, né? Então passar por todos os setores, só complementando o que você está falando, até na questão de dentro dos dentistas, né? Aqui no nosso caso aqui, você realmente acompanhou até mesmo os dentistas. Você faz o trabalho deles? Não, você não é dentista, mas você entende o que eles estão fazendo. Você sabe o passo a passo, Sim. Você sabe tempo. Então isso é muito legal também, né? Isso eu acredito que complementa a minha função. Então, assim, não tem problema nenhum. Às vezes, chegar como líder já, né? Não, porque eu me tornei líder, mas não conheço nenhum processo. Poxa, tudo bem, então vá procurar conhecer, né? Porque é justamente isso que você disse. Às vezes elas me chegam com alguns pontos e eu falo, poxa, realmente isso é uma dificuldade que esse setor enfrenta. Ou não, pera lá, não funciona assim. Pode funcionar dessa forma, dessa forma, dessa forma. E aí mostrar, às vezes, até um outro caminho que nem a própria pessoa ali daquele setor já pensou. Então, isso realmente foi um ponto muito importante durante a minha carreira. E aí, o que a gente estava conversando, valorizar todos os momentos. Porque, às vezes, você tá ali pequeno e, poxa, você pode crescer muito mais, se tornar gigante. Então, valorizar todos os momentos e valorizar todas as funções. Então, esse foi o ponto essencial que eu acredito que me ajudou muito na minha carreira. E outro ponto é se tornar líder. Isso é difícil, né? Então, o se tornar líder, quando eu digo assim, me tornei líder. Poxa, eu trabalhava ali, né, como uma colaboradora, como uma funcionária. Então, eu já tinha uma outra pessoa que já estava começando ali e eu era apenas uma colega de trabalho. De repente, eu me tornei a líder dela. Então, essa é uma dificuldade que, às vezes, a gente precisa trabalhar bastante para quebrar ali, e até mesmo o nosso mindset, né, porque às vezes a gente realmente está com o nosso mindset fixo ali, né, então focado em, mas isso é bom para a empresa. Quando a gente se torna líder,
a gente precisa defender os interesses da empresa também. Então, muitas vezes ali, vem alguma decisão, né? Então, olha, essa é a nossa decisão, embora tudo seja muito conversado, né? Temos essa decisão, a empresa agora vai seguir dessa forma. Poxa, a primeira pessoa que precisa acreditar como a empresa vai se posicionar é o líder. Porque se o líder não acreditar nesse novo posicionamento da empresa, nessa nova decisão, vamos dizer, como que a gente vai passar isso para o time com segurança, né? Então, o primeiro ponto ali foi essa virada também de mindset para mim, que agora eu sou líder. Então, o que eu falar pode ser usado contra mim também. Então, a atitude que eu tomar ali perante o meu time, poxa, eu tenho que pensar, né? 3, 4, 5 vezes mais, porque eles vão sempre me ver como a líder, né? E aí já começa a ser um pouquinho diferente. E isso aí você gostaria de, por exemplo, assim, se você tivesse que dar um recado para quem está começando a liderança ou para quem é líder, algo que você sabe hoje que você gostaria de ter esse conhecimento lá no começo da sua carreira, né? Esse seria um dos recados, por exemplo, assim? Daí, com certeza, esse seria o meu recado. Entender realmente que você está passando ali de colega de trabalho para o líder daquela pessoa. Vamos pensar dessa forma. Então, poxa, o líder é para quê? Por que eu estou aqui? Você está aqui para realmente fazer a cultura da empresa se propagar. Então, esse é o ponto principal. E acreditar fortemente na cultura e acreditar fortemente nos valores da empresa. Não adianta nada, né? E isso realmente é um ponto que eu custei muito a aprender, né? Vamos dizer assim. Porque, às vezes, era alguma decisão ali que eu falava assim, poxa, mas talvez eu não concordo tanto com isso. E aí, às vezes eu ficava, sabe? Ai, mas será que eu falo? Será que eu não falo? E eu sempre tive muita abertura pra falar, né? Mas é aquele negócio também, né? São os meus chefes. Porque assim, vamos lá, vou complementando aí, acho que você já pode responder aqui uma pergunta que tá aqui comigo. Como que é isso? Porque entra no que você tá falando. Como que é ser líder e também ser liderada? Né? Porque você tá dentro desse meio aí, né? Sim, e aí eu vou adaptar essa pergunta, então. Como é ser liderada pela Dai, gente? Posso adaptar a pergunta? Como é ser liderada por mim? Olha lá. Olha lá. Pega um energético aí, vai, porque essa eu vou precisar. Esse momento merece. Pronto, um pra mim, um pra você, vai. Gente, lembra do que eu falei? As respostas aqui vão ser usadas contra mim ao final desse podcast. Veremos agora. É nesse momento, né? Aê. E aí, como é ser liderada por mim? Gente, ó, é fácil, tá? É fácil. Ela é bem tranquila. Graças a Deus. Não, gente, brincadeiras à parte. Assim, tem os prós e os contras, né? Os prós, ela sempre tem a resposta na ponta da língua pra tudo. E os contras, ela sempre tem as respostas na ponta da língua. Não, brincadeira à parte, mas você gostou, brincadeira, né? mas é verdade. É verdade, gente, é verdade. Mas esse é um ponto importante também. Poxa, ponto positivo. Sempre que eu tô ali, em um momento... Porque a gente sempre tem, né? Por mais que tenha aquele... já esteja um tempo na minha função, poxa, quanto tempo, já faça isso. Às vezes brota uma dúvida, né? Mas será que eu deveria conduzir dessa forma? Será que eu deveria fazer dessa forma? Então, o principal ponto positivo, sempre saber o que fazer em qualquer momento. Então, mesmo que é novo ali, quando eu te levo, você fala, Duda, então a gente pode resolver dessa forma, dessa forma, dessa forma. O que você acha? Então, ponto positivo também. Eu sempre tenho muita abertura, né? Então, esse é outro ponto. Embora... E aí, eu acredito que seja difícil também. Tenha sido difícil para vocês, porque... Vamos colocar, vocês me viram crescer, né? De fato, amadurecer, sim, né? Não desde pequenininho, mas essa transição de menina para mulher, vocês me viram crescer, sim, realmente. Então, eu imagino que seja difícil para vocês ali no começo confiar nas decisões que eu fosse tomar. Então, e isso eu sempre vi assim, que eles levaram de uma forma muito tranquila. Então, sempre confiaram
no meu posicionamento e no que eu acho, né? Isso é importante. E você daí valoriza muito isso. Em todos os líderes, não só em mim. Então, qual é a opinião dela sobre isso? Ela que tá ali, né? Mais dentro do problema, vamos dizer, mais ali dentro da operação. Qual que é a sua opinião? Então, tem muita abertura. Esse é um ponto positivo. E um ponto negativo é que ela é uma líder foda, né? Não podia falar essa palavra aqui. Corta essa parte. Eu acho que as crianças não vão assistir o nosso podcast então de liderança, né? Ela é uma líder foda. Então, é uma responsabilidade em cima da gente também muito grande. Porque eu sou liderada por ela. Então, ela é fodona. Eu tenho que, no mínimo, ser foda. Né? Porque pra realmente manter ali a expectativa também das pessoas. Então, às vezes, em algum momento, eu tô contando uma história e falo, putz, Duda, mas de repente a gente poderia ter seguido de uma outra forma. Então, esse é um ponto, assim, desafiador também de ser liderada por você. Porque, gente, essa mulher é um crânio, a cabeça dela nunca para. Ela tá dormindo, ela tá pensando, ela acorda, ela tá pensando o tempo inteiro. Então, realmente, é desafiador seguir, né? E, assim, às vezes eu paro e penso em alguma situação. Porque eu preciso tomar uma decisão ali, eu sempre penso o quê? Como a Dai pensaria nesse momento. E aí é legal, porque a gente já se conhece há um tempo, então, às vezes acontece alguma situação, e até comigo mesmo, às vezes eu tomo alguma atitude e eu falo, putz, mas a Dai não gostaria que eu tivesse tomado essa decisão. Não seria uma decisão que ela fosse tomar. Então, isso também é muito desafiador. E aí, outra dica que eu acho que é importante a gente deixar para quem tá ouvindo a gente ali. O líder, né, liderar e ser liderado é muito difícil, porque você precisa ser o líder do seu time, mas você precisa ser uma extensão de quem está te liderando. Então, acho que isso é outro ponto também que a gente pode colocar como importantíssimo. Não adianta nada eu liderar ali, né, em algum momento, mas não concordar com as ideias e com aquilo que a Dai ou o doutor falam sobre determinados assuntos. Não, nós precisamos chegar em um consenso, então, né, se for para colocar ali. Mas liderar e ser liderado é realmente ser uma extensão do seu líder. Que é o que bate quando você falou sobre cultura, sobre valores, né? Porque a cultura, ela tá muito relacionada com o fundador da empresa. Então, a cultura, ela tá ali. E qual que é o grande problema disso? O grande problema disso é a gente conseguir transferir essa cultura na mesma energia. Por isso que algumas pessoas não conseguem ter expansão, por isso que algumas pessoas não conseguem, faz uma unidade e a segunda já não dá tão certo. Então, algumas franquias trabalham dessa maneira, né? Disseminando cultura. A nossa fórmula é muito isso. Eu tenho uma leitura sobre isso, que a gente estava conversando outro dia, eu e o Michael, que nós, com toda a nossa energia e querendo muito que todo o negócio desse certo ali, pegamos pessoas muito próximas para fazer essa transferência de cultura, que é você, o Renan, a Fabinha, a Ana, que estão com a gente até hoje, né? Veja que todos viraram líderes. Sim. As pessoas que estão com a gente desde o começo ali no processo, todos eles já estão fazendo parte da liderança. Então a gente trouxe essas pessoas para próximas, por quê? Porque elas quiseram se aproximar, porque elas sentiram interesse, assim como você, de realmente estar próximo e falar, eu quero participar desse projeto. Então eles tiveram oportunidade também. De novo, via de mão dupla, né? Começamos a trabalhar sobre isso. Quando a gente começa a fazer o processo de delegação, ele precisa ser muito forte. A forma como vocês ali, como a gente está passando, a gente passa com toda a nossa energia. Por quê? O que a gente mais quer enquanto líder aqui no formato da operação? E também é muito doloroso isso. Porque quando eu trouxe você para a gerência, quem fazia o papel da gerência era eu. Então, por algum momento, aquilo ficou dolorido para mim também, sabe? Poxa, eu tô passando ali, né? Exato. Então, assim, a gente sente também, todo mundo sente isso. Só que eu tinha um propósito maior. Então, quando a gente tem um propósito maior, não importa. A gente já começa a entender. Eu falo, não, eu preciso liberar o meu tempo para outros projetos e eu preciso de alguém que faça isso da forma como eu faria, do jeito que eu faria, ou até mesmo muito melhor do que eu faria, que é o que você faz hoje, né? Porque você tá dentro da operação ali 100% e entende de tudo ali. Então aí vem você, né, nesse processo aqui. Quando a gente parte para uma terceira unidade,
que daí foi, né, vamos falar da segunda unidade. Então aqui, quando a gente parte para a segunda unidade, nós transferimos para uma outra pessoa, né, que foi a Fabinha, que logo mais ela vai estar no podcast. Eita, coisa boa! Transferimos para ela ali, e ela ficou muito tempo junto com a gente, com as culturas, com a mesma cultura, os mesmos valores, e conseguiu fazer tudo isso. Quando a gente parte para a terceira unidade, essa pessoa que entrou dentro da operação, ela já não tinha contato com a gente. Ela já não tinha essa vivência que a gente tinha dentro daqui da nossa, que faz toda a diferença, da nossa operação. Não tinha isso. E aí, o que aconteceu? Eu e você, muito à frente disso, quisemos muito que ela tivesse isso. Então, a gente foi trazendo a situação, às vezes até forçando, porque quem queria isso? Nós. Nossa. Essa pessoa talvez queria, não. Talvez ela não estava inserida naquilo ali. Talvez ela queria um cargo de gerência, um cargo de liderança, um salário maior, mas ela não estava pelo mesmo propósito. E da mesma maneira, tanto é que não trabalha mais hoje com a gente, né? Mas da mesma maneira você entende que não conseguimos transferir essa cultura. Por ela, né? Por ela, né? E aí qual foi a sacada, o entendimento do negócio? Precisa ser alguém que vive os nossos valores. Que vive e isso com a aí, gente. nessa ocasião, então, terceira, quarta unidade ali, nessa ocasião, quando a gente estava para abrir a quinta unidade, foi quando a gente trouxe você como gerente regional. Por quê? Porque sozinha eu já não ia conseguir. Já não estava conseguindo fazer isso, né? Você, sozinha na unidade de Londrina também, embora você fizesse todo esse trabalho, mas você fazia algo que não era mais da sua função. Você estava fazendo além da sua função e por isso você ganhou o cargo. Né? Porque tem dois tipos de pessoas aí, aquela que só faz o que a gente pede, aquela que não faz o que a gente pede e aquela que só faz o que a gente pede, né? E aí existe a terceira pessoa, que ela faz muito além, e essas sim conseguem se ter um cargo aí melhor dentro do mercado. E né? esse é outro ponto que você colocou, Dai. Poxa vida, que faz toda a diferença. Fazer além do que é pedido. Que é o que a gente sempre fala sobre over delivery, né? A gente sempre fala sobre isso aqui. Por quê? Trabalhar na Peixoto, gente, eu vou falar assim, é um desafio, viu? Porque aqui tem uma energia realmente diferente, tá? As coisas acontecem aqui, pô, e realmente é uma energia diferente, é trabalho pra caramba, e realmente é uma rotina desafiadora também, né? E aí, assim, o que a gente sempre fala, e até pro nosso time que tá aqui com a gente, você pode sim fazer só o que você foi contratado para fazer. Você não vai perder seu emprego por isso, porque você vai estar fazendo o que você foi contratado para fazer. Só que a gente só identifica, e isso vocês identificaram em mim também, e hoje eu já consigo ter esse olhar pro meu time. Então, assim, a gente só identifica um potencial quando a pessoa tá fazendo a mais. Olha, bom, essa não era a função dela. Então, vamos colocar ali no exemplo que você deu. Eu não era gerente regional, né? Eu poderia muito bem ter falado, é uma gerente como eu. Deixa ela lá, né, se virar. Mas não, por quê? Eu acreditei também no sonho que nós vamos expandir a nossa marca. Nós vamos expandir. Então, para isso, nós precisamos de pessoas com a gente e pessoas boas. Então, como eu quero fazer isso dar certo, e esse também é um sonho meu, porque com o passar do tempo, né, e hoje eu posso dizer isso com mais certeza ainda, isso também é um sonho meu. Expandir a nossa marca realmente pelo Paraná, para o Brasil, e aí, né, pro mundo, realmente. Então, se eu quero Relações isso... Públicas, Eduarda Lupion. Seu diploma venceu, amigo. Aí, gente, tá vendo, né? Ó, só tinha um consultório e aí ditou realmente onde a gente ia chegar. Amém, né? Senhor. Amém. Então, justamente foi isso que eu pensei. Eu acredito, eu quero fazer dar certo, então eu também vou ajudar as outras pessoas que vierem ali, né, comigo. E aí, um ponto que eu acho que também vale ressaltar, daí, sobre o que você falou. Confiança e delegar, né? Esses são dois pontos. Vamos colocar ali na nossa... no momento que você passou ali pra mim. Então, o primeiro ponto. Poxa, você precisou confiar muito em mim. Por quê? Essa parte de gestão, de gerência, de liderança, é a parte mais importante do negócio. Para mim, hoje, olhando assim, né, como você disse, eu entendo sobre financeiro, eu entendo sobre os outros processos, mas hoje eu identifico a liderança como a parte mais importante do negócio. Então, passar uma das partes mais importantes ali para mim, eu imagino que, né, você tenha falado, poxa vida, trabalhei tanto, porque, né, a gente sempre fala sobre isso também.
A Odontologia Peixoto de Londrina foi a primeira. E aí eu penso assim, né? Foi o sonho inicial. Não que, né, de jeito nenhum, não que as outras não sejam importantes, mas é a matriz, vamos colocar assim, né? Então, passar também, eu imagino que tenha sido muito difícil. E aí, enquanto você falava, né? Eu tava pensando aqui, eu relaciono isso muito comigo também. Por quê? Em um momento, eu imagino que você tenha pensado assim: se eu passar, o que eu vou fazer? Sim. Não é? Se eu passar, se eu delegar isso, o que eu vou fazer? O que vai sobrar pra mim? Pelo amor de Deus, não tem mais espaço na agenda dela, gente, de tanta coisa que tem pra fazer. Então, assim. Mas é o medo, né? E ego também, Isso, querendo ou não, sim. né? Porque a gente vai criando uma maturidade, mas a maturidade não tem nada a ver com idade, né? Veja você aí com 24 anos, não tem nada a ver com idade. Ai, a pessoa é madura, né? Tá lá com 50 anos. Não significa que ela tem 50 anos, que ela tem a maturidade. A maturidade, ela vem com experiências do que a gente vai passando, né, durante aquele período. E esse é outro ponto também que eu queria ressaltar aqui, que eu aprendi muito com a Dai. Justamente isso, sobre maturidade, sobre idade. Por quê? Quando eu comecei, até eu comentei sobre isso na convenção. Quando eu comecei, poxa, eu era muito... Eu sou jovem hoje, mas eu era muito mais jovem. E mulher, né? Então, eu trabalhava com dentistas homens também. A Dai sempre me colocou o seguinte: você tem que ir, você tem que tomar a frente e você vai ter que provar 3 vezes mais do que você sabe. E por que ela me ensinou isso? Porque ela teve que aprender e teve que aprender na marra isso. Então, ser liderada, isso é importante também. Ser liderada por uma mulher e ser liderada por uma mulher jovem também, como você é, fez toda a diferença. Obrigada. Já valeu aqueles desafios lá, né? Pronto. Pronto, 1 a 1. lá. E, gente, ó, tô bem, então. Emprego garantido. Ser liderada por uma mulher jovem também fez a diferença pra mim. Porque às vezes eu tava falando com um dentista que às vezes não dava mínima pra mim. E eu sempre pensava, pô, eu tenho que provar pro cara que eu sei, porque a Dai me ensinou isso. Então, esse também foi um desafio pra mim. E aí que você me ensinou, me ensinou e me ensinou muito bem. Então, o que a gente pensa não tem nada a ver com idade, tem a ver com experiência, o quanto você sabe, o quanto você quer aprender, o quanto você está disposto a se tornar especialista naquilo. Então, o quanto você está disposto a aprender, né? Então, esse é outro ponto também. E aí, voltando ao que a gente estava falando sobre confiança, sobre delegar, o primeiro ponto que a gente pensa, e aí isso eu identifico muito na minha liderança, porque um dia eu já tive essa dificuldade também. Então, em passar, hoje aqui a gente tem os líderes de setor, né? E aí, quando foi para implementar isso, a primeira coisa que vinha na minha cabeça era justamente, mas se ela vai liderar esse setor, o que eu vou fazer então? Né? E aí, olha só como o pensamento já estava mais à frente. Sempre esteve à frente, às vezes, do que a gente estava vendo ali. Poxa, estavam me preparando para uma possível liderança regional, realmente. Então, eu tive que... De fato, desapegar de algumas coisas, né? E dar abertura ao crescimento das outras pessoas também. Isso é importante. E aí, e delegar é muito difícil, porque a primeira coisa que a gente pensa é o seguinte: mas e se for melhor que eu? Talvez eu perca meu emprego. Ixi, gente, eu já pensei isso, já pensei muito. E aí, né, eu e a Dai, a gente às vezes dá umas voltinhas de carro, né? Agora eu tô me achando que é de Porsche, então... Às vezes a gente dá umas voltinhas de carro pra conversar. Às vezes uma coisinha boa, né? Bater um papo. Bom dia, princesa. Isso! Às vezes a conversa é boa, às vezes nem tanto, dá uns feedbacks. Não, mas... e às vezes eu parava, né? Esqueci um pouquinho que ela era minha chefe e falava assim: ô, Dai, mas você vai passar esse ponto tão importante pra outra pessoa fazer? Pô, mas eu tô aqui, mas o que eu vou fazer então? Então, realmente esse é um desafio que nós, enquanto líderes, enfrentamos, né? Mas é uma coisa assim, gente, e eu pensava muito sobre isso. Se for melhor... Às vezes eu pegava um currículo ali pra triar e falava assim: nossa, mas essa pessoa é boa, hein? Eu falava assim... Nossa, Duda, quanto que nós já brigamos por causa disso, muito, né? Gente, até eu realmente diagnosticar e falar pra ela, né? Falar, você tá com medo da pessoa ser melhor do que você. Lembra disso? Sim. Não, ela olhou. Imagina. E aí eu fiquei assim... Tá. Eu fiquei assim: ô, Dai, nada a ver isso que você tá falando. Imagina, eu ia pensar, né? Eu ia pensar isso? Não, eu quero pessoas boas no meu time. Não, gente, a verdade era essa. Às vezes pegava um currículo lá, a pessoa
Nossa, 10 anos com experiência odontológica, é formada e tal. E eu assim, nossa, meu Deus, só o que ela tem experiência odontológica eu tenho de vida, cara. Aí eu não gostei muito dela. Por quê, né? Duda? Ai, falou muito baixo. E a Débora ficava assim, tipo, Duda, não é possível que tá falando isso. Não, até eu entender o seguinte, gente. Um bom líder precisa ter uma boa equipe. E aí o que eu falei sobre liderar e ser liderado, que você precisa ser uma extensão do seu líder, é a mesma coisa no nosso time. Se o meu time for bom, né? Se o nosso time for bom, quer dizer que eu também estou sendo uma boa líder. Então, que eu estou treinando da forma correta, que eu estou orientando da forma correta. Então, ter uma equipe boa é realmente um reflexo do líder, né? E eu não pensava isso. Quando eu comecei a aprender, poxa, eu comecei a ter pessoas muito mais capacitadas no meu time. E aí, foi onde me deu novas oportunidades realmente para ter mais crescimento. Que aí foi onde entrou ser gerente regional, ser sócio de uma unidade. Quando o quê? Quando o meu time já estava redondo. Então, gente, outro ensinamento aí que hoje, se eu estivesse começando a minha carreira como líder, eu gostaria muito de saber é justamente isso. Não tenha medo do seu time ser melhor que você, ou de alguém do seu time ser melhor que você. Muito pelo contrário, isso é muito bom. Isso vai te levar a lugares que você nem imagina. Por quê? Porque você tem um time bom que vai fazer acontecer, mesmo que você não estiver lá. Então, acho que esse é outro ponto importante de dizer também. Te leva a outro patamar da sua carreira. E além disso, dessa questão do outro patamar, é algo que a gente sempre comenta. Você não está fazendo para outra pessoa, você está fazendo para você. Embora você hoje carregue, né, o símbolo aí da Peixoto, onde você trabalha, você está fazendo para você, a sua carreira, o seu nome. Sim. Eu tenho certeza que se um dia, né, você hoje, a gente já conversou sobre isso, você tem muita segurança no trabalho, até porque Sim. você já virou sócia das unidades, então é um pouco mais complicado te mandar embora, né? Ai, que bom. Agora eu tô mais tranquila. Né? Até porque a gente não quer isso, porque quando a gente traz alguém para a sociedade, é porque você quer que a pessoa tá ali, porque ela vai agregar, ela vai realmente te ajudar a construir novas visões ali, porque a gente tá buscando. Mas peraí que eu me perdi no que eu ia falar, ó. Falei do não mandar embora, tá vendo? Isso. Não, eu quis dizer o seguinte, que quando a gente conversa muito sobre isso, você tá fazendo pra você. Né? Não, você tá fazendo pra você. E é o que eu quis dizer. Se você não um dia saísse daqui, você tem emprego em qualquer outro lugar, porque você fez seu nome. Você tá carregando a marca da Peixoto, mas não é a Peixoto, é a Eduarda. É a Eduarda que tá à frente da operação. É a Eduarda que fez acontecer dentro da gestão de pessoas dela ali. Então, se a gente não enxergasse isso e não enxergar, com certeza o mercado vê. Outras pessoas veem. Então, isso a gente fala direto. E eu falo para as meninas aqui o tempo todo, falo para a equipe, a gente não segura sonho. Se um dia chegar alguém e oferecer algo e for algo que seja realmente palpável, nós também não deixamos as pessoas entrar em fria, né? Sim. Algo palpável, realmente, cara, vai viver seu sonho. E quantas pessoas não vão e voltam, né, Duda? Nossa, sim. Isso é muito legal também, né? Isso é legal dizer. Quando a Day disse e palpável, uma proposta palpável, às vezes, gente, e isso aqui é outra coisa, tá? Às vezes as pessoas prometem aí pra fora mundos e fundos e veem que vai ser isso, e às vezes não é. Então a gente precisa saber também aonde a gente tá pisando. E acontece aqui com a gente. Então é engraçado. Nós temos algumas colaboradoras que trabalham com a gente, algumas pessoas do nosso time que realmente viram que, poxa, não era nada disso. E aí, às vezes, o pessoal tá acostumado com a gente, né? E não é por nada, não. O que a gente fala aqui, a gente promete e cumpre. Porque esse é outro lema que a Peixoto tem. Tanto para paciente, quanto para o time, colaborador, quanto para quem tá com a gente. Se nós prometemos, nós vamos cumprir. Então, as pessoas às vezes ficam um pouco mal acostumadas com a gente, aí acham que realmente o que as pessoas falam aí para fora vai acontecer. Que o mercado é assim. Isso, que o mercado é assim. E não é. E a gente diz isso com propriedade porque nós temos pessoas que voltaram pro nosso time e realmente disseram, olha, não era nada disso. E, gente... E teve umas também que foram e a gente não deixou voltar, isso, né? Isso porque quando pediu, aí a gente viu que já não era uma proposta, falou assim, meu amigo, que bom, vai, né? Porque
já foi. E já aconteceu, né? Então, esse é outro ponto que você falou. Você tá fazendo o seu nome. E sim, você tá fazendo o seu nome. Pra quando, se precisar voltar, nós aceitarmos ou não. Ou não. Então, esse é outro ponto que a gente precisa ressaltar. E às vezes o time, os colaboradores, eles não estão preparados, vamos dizer, para essa conversa, né? Vou fazer aqui o que eu fui contratado para fazer, vou fazer o que eu preciso fazer aqui dentro do meu trabalho e não vou fazer nada mais. Por quê? Porque a empresa não é minha, negativo, né? Então, às vezes eu falo em reunião, falo pro nosso time, poxa, se tem algum ponto negativo, fala, você tá aqui dentro, vamos melhorar, vamos crescer junto, porque você faz parte disso aqui. Então, se tá aqui dentro, o seu nome também está linkado à marca. Então, esse é outro ponto, né? Tá com a gente, pediu pra voltar? Não temos receios também não, né? Pediu pra voltar, foi uma pessoa que realmente fez o que precisava fazer dentro do período que tava com a gente? Poxa, pode voltar sim, estamos aqui também, saímos de portas abertas, né? Não temos isso, mas... Não é isso, liderança não tem nada a ver com isso. Vai ser bom pra empresa? É o que a gente fala, né? Vai ser bom pra empresa? Fez um bom trabalho enquanto estava com a gente? Fez, Dai. Então, beleza, vamos voltar, não tem problema nenhum. Foi sincera na demissão, né? Foi sincero, falou o que estava acontecendo, foi em busca de um sonho, foi em busca de outro objetivo. Ok, isso faz parte da vida. Né? Eu acho que na liderança, o grande desafio é você se colocar no lugar de outras pessoas. Empatia. Porque as pessoas falam tanto de empatia, mas quando você se coloca dentro de uma empresa, e eu já vivi isso muito, assim, porque já tive muitas experiências dentro do mundo corporativo, você enxerga que realmente aquela pessoa, ela se enxerga muito superior a você, e você não tem voz, você não pode, né? Você não tem voz ativa, você não tem comando. Aliás, não tem nem comando da pessoa, porque ela também não sabe comandar, não sabe liderar. Então, é muito diferente quando a gente fala sobre liderança. Então, entender sobre isso, que empatia realmente é o que você gostaria que a pessoa fizesse por você naquele momento. Sim. É isso, entender que nós, antes, né? Existe uma frase que fala isso, entenda de todos os processos. Mas quando você for falar com outro ser humano, seja apenas outro ser humano. Apenas isso. E né? Esse é o diferencial de qualquer negócio, né? Quando a gente fala da empresa, esse é o diferencial de qualquer empresa. É como o líder está preparado para entender e acolher cada particularidade de cada colaborador. Por quê? Poxa, aqui nós temos uma equipe imensa. Então, se a gente for pensar, cada um tem o seu jeitinho, tem a sua personalidade. E que bom que um time é composto por personalidades diferentes, por pessoas diferentes. Porque aí a gente se complementa. É quando a gente se complementa. Então, existe uma grande dificuldade do líder também entender isso, né? Que cada um tem a sua particularidade, o seu jeitinho. E aí, até trazendo o que você falou sobre empatia. Vou abrir aqui rapidinho e vou contar a história de uma das meninas que voltou, né? Então, ela tem uma filha pequena e o outro trabalho ficava mais perto da casa dela. Então, eu fiz a mesma coisa que um dia fizeram comigo. Vamos entender. Você, né? Aqui, tem algum problema aqui, né? Porque tava tudo certo. Então, como eu posso te ajudar? Não, Duda, infelizmente é um trabalho próximo à minha casa. E aí, o que eu ia fazer? Gente, eu não podia botar a clínica das costas e levar pra mais perto da casa dela. Não tinha como. Então, eu entendi isso também. Poxa, olha, então muito sucesso pra você. Tá saindo hoje com as portas abertas. Filho pequeno, naquele momento, isso, né? Naquele momento, ela precisava daquilo. Podia, né, ir a pé até em casa pra almoçar com a filha dela. E como que eu vou, né? O que eu vou oferecer pra ela? Isso eu não posso oferecer. Então, se vai ser melhor pra você nesse momento, vai. Tá tudo bem. E aí foi engraçado, né? Que passou uma semana, foi muito rápido. E aí foi aquele negócio, né? Algumas das meninas que trabalhavam aqui tinham proximidade. E aí chegava no minha sala e falava: ô Duda, a fulana tá querendo voltar? E aí eu fazendo a famosa cega, né? Eu falei: não, mas tá querendo voltar, mas ela não me disse nada. Então, né, vou esperar ela me dizer. E aí até que ela veio, né? E falou assim: olha, Duda, realmente não era o que eu tava esperando, né? Não vão cumprir o que me prometeram. E eu gosto muito de trabalhar aí. Então, tudo que acontece aqui, eu fico comparando com aí, né? Tipo, mas se fosse na Peixoto, não ia ser assim. Então, posso voltar? E aí nós marcamos, conversamos. E aí tem outro ponto. É uma colaboradora que sempre... É uma pessoa do nosso time que sempre vai lembrar que quando ela precisou voltar,
nós estávamos aqui. Então, foi um elo ali que realmente a gente criou. Então, de confiança. Hoje, qualquer coisa que acontecer, e a gente conversa muito sobre isso, né? Às vezes, mas é mais perto do meu trabalho. Não tem problema, ela fala. Não tem problema. Eu pego o ônibus, eu me viro. Porque realmente aqui é o melhor pra mim. Então, a gente conversa muito sobre isso. E é uma liderança aberta também, né? Nós estamos aqui. Não é besta também, gente, né? Exato, eu ia tocar nesse ponto agora. O que acontece? Obviamente que as pessoas não podem confundir, porque quando você fala líder bonzinho, todo mundo assimila com líder bobinho. Não tem nada. Isso é importante também, né, Dai? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É o que eu falei no começo, quando eu comecei a contar a história dessa colaboradora. É bom para a empresa? Fez um bom trabalho aqui? Fez. Poxa, se não tivesse feito, para a empresa não é bom nesse momento. Mesmo que eu goste dela, mesmo que... Ai, tadinha, né? E existia uma vaga em aberto, né? Nós já vamos falar de vagas daqui a pouquinho aqui. Sim. Sobre contratação, retenção de talento, tudo isso, que é um desafio, né? Mas antes da gente conversar sobre isso, eu queria que você me falasse um pouquinho qual que é o seu desafio enquanto líder, assim. Você enxerga que você hoje tem algum desafio, algo que precisa evoluir, melhorar? Eu acho que a liderança, assim, é difícil a gente colocar um ponto como esse é o principal desafio, mas a liderança é algo que você precisa alimentar todos os dias. Então, o que é ser líder? O que é ser líder? O que é a gestão de pessoas? O ponto mais difícil enquanto líder realmente são as pessoas que você está liderando, realmente, porque cada uma tem a sua particularidade. E aí a gente pensa o quê? O que é liderar? Poxa, liderar é dar um bom treinamento, é ter empatia, ser flexível, entender também as necessidades da empresa. Então, pense que a gente tem que entender sobre a necessidade do colaborador, entender o que a empresa precisa naquele momento e unificar tudo aquilo. E ter aquilo de, né, aquela via de mão dupla, ser bom para o colaborador e ser bom para a empresa também. Então, isso é uma baita dificuldade, conciliar tudo isso para fazer o time rodar direitinho, né? Então, acho que esse é o ponto chave, o ponto principal, conciliar a equipe, o time com os interesses da empresa, mas também com os interesses do time. Então você fica ali naquele meio termo, vamos dizer, e aí entra naquilo que a gente estava falando sobre liderar e ser liderado também. Então esse é um ponto desafiador realmente, unificar tudo, fazer a equipe girar direitinho e também ter uma empresa que dê resultado, né? Que é o que você falou, não é ser um líder bobinho. Não, colocar limites, né? Então, até assim, você falou muito ali sobre os momentos em que a gente vive, que a gente valoriza muito cada momento. E até o nosso slogan é valorizamos momentos felizes. Então, foi criação mesmo lá da época da Grazi. Sim. Nós todas juntos criamos esse slogan, porque a gente entendeu que realmente a gente falar sobre felicidade, estar feliz 100% do tempo, isso não existe. Sim. Não é isso. O que a gente tem? Nós temos momentos felizes. E a gente deixa muito isso bem claro para o colaborador que entra dentro da empresa, que vem trabalhar com a gente. Porque às vezes a pessoa enxerga a gente dentro do Instagram, dentro de comemorando os resultados, pensa que é tudo como se fosse tudo muito livre. Sim. E quando na contratação isso já é conversado, que resultado é um dos pilares da nossa cultura. Porque a gente faz tudo isso com ética, que também é outro pilar. Então, nós temos ali os nossos pilares com energia, mas a gente precisa dar o resultado. Porque sem resultado, a empresa não cresce. E se a empresa não vai crescer, eu não consigo fazer novas contratações e muito menos fazer promoções aqui dentro da empresa. Exatamente. Isso entra no que eu falei sobre conciliar todos os interesses, né? É uma empresa, poxa, precisamos entender, ser flexíveis também, precisamos, mas também atingir os interesses da empresa. E é uma empresa que precisa dar resultado. Então, se não está dando resultado, onde a gente vai procurar? Quais são os processos que estão falhos? Porque esse é outro ponto também. Se a empresa não está dando resultado, algum processo está falho. E é papel de quem verificar os processos? Do líder. E aí é a hora que o líder precisa
cobrar e ser um pouco mais incisivo. E aí é a hora que as pessoas falam, bom, mas não era assim, né? Então, por isso que a Day disse, sempre que a gente contrata, então hoje eu faço as entrevistas ali iniciais, então todo bate-papo inicial, toda entrevista, eu sempre sou muito claro. Eu tenho um passo a passo também da entrevista, mostro, explico, conto da empresa, conto como a gente trabalha, faço toda essa parte de encantamento que eu acredito que é necessário também, mas também, né, explico. É uma empresa de resultado. Nós estamos aqui para dar resultado. E para depois você não falar, Duda me enganou. Não. Aqui tem muito trabalho. E a gente trabalha bastante. Então, assim, realmente, comunicação clara. Esse é outro ponto que o líder precisa ter e ter muito. Comunicação clara. Que é o que você sempre diz, né? O óbvio precisa ser dito. Então, às vezes, eu tô aqui pensando uma coisa e acho que a Day tá pensando a mesma coisa. Não. Eu preciso falar para ela, olha, eu acredito nisso, né? E pra gente estar ali na mesma página. E aí, outro ponto importante do que você falou, e aí, conversando agora, eu pensei, e um ponto importante de maior dificuldade na liderança é o quê? O líder, ele precisa passar energia pro time, motivar o time, né? Pra você ter o quê? Uma equipe engajada o tempo todo. Quem motiva e engaja o líder? É você. É você que tem É automotivação, né? Não tem jeito. Não tem jeito. Então, é você que vai se motivar, é você que vai trazer energia, a energia vai partir de você. Então, se você não tiver energia naquele momento, o seu time também não vai ter. E aí, enquanto líder, né, esse é um ponto também que é importante dizer, enquanto líder, você precisa passar energia para o seu time o tempo inteiro. E esse é o ponto mais difícil, porque é o que a gente diz, né? Nem sempre, nem todos os dias a gente tá bem. Mas aqui dentro, quando eu entro na clínica, eu estou bem, eu tenho energia, porque eu preciso passar isso pro meu time, né? Então, esse é outro ponto. Quem vai te motivar? Você mesmo. Você mesmo. Oh, meu Deus. E quem motiva o líder? E quem motiva... É isso, é ficar buscando cada vez mais cursos. Então, isso é muito legal. A gente tem o Líder Pro justamente para que qualquer líder, independente se ele seja iniciante, se ele já esteja ali, se ele é aspirante, se ele quer ser líder, ou se ele já está num processo de liderança mais aguçado, é muito legal você ver o ponto de vista de outras pessoas. Então, eu sou uma pessoa que eu vivo comprando cursos para poder escutar o que as outras pessoas têm a dizer também. Porque às vezes o ponto de vista dela pode ser diferente do meu. E o dela pode ser muito melhor do que o meu. Então acho que isso que é legal a gente falar também, né? É legal que você falou ali do Líder Pro, né? Porque todos esses pontos que a gente colocou aqui, então, sobre delegar, sobre o momento de dar um feedback ali, que é o momento de dizer, pera lá, essa empresa também precisa ter resultado, né? De deixar uma equipe engajada, tudo isso a gente encontra dentro desse curso. Então, realmente é um braço ali pro líder para mostrar e dar direcionamento a ele. Como eu vou me manter motivado? Pô, vai lá. Vamos estudar como os outros líderes fazem também, porque quem vai ser o nosso pilar? Nós mesmos, os líderes. Então, são nos líderes que nós vamos nos apoiar. E aí, esse curso é uma visão imensa de como fazer. Então, o passo a passo de como delegar, o passo a passo de como dar feedback, o passo a passo de como criar uma cultura, que é tudo isso que a gente falou durante todo o nosso bate-papo. Então, quem ainda não assistiu o curso, não teve o prazer de assistir, é um curso que abrange muito ali o que a gente precisa enquanto líder. Então, nos dá uma noção muito grande sobre todos os pontos da liderança. Até porque ele faz parte do treinamento de novas líderes aqui, de novos líderes dentro da empresa. Quando eu falo, muitas pessoas até me perguntam, Day, mas você só tem mulher ali, você só contrata gerente mulher? E aí eu vou dizer, na realidade, como eu falei, a gente tem um propósito, então isso, como eu acredito de verdade que hoje o mundo corporativo é um mundo machista ainda. Ele ainda As mulheres estão ganhando espaço, querendo espaço, mas ao tempo todo elas precisam realmente sempre provar mais do que um homem. Então eu vejo muitas vezes, você está no meio de reuniões, a mulher ela quer falar, e ela fica tentando buscar espaço enquanto um homem abre a boca, vai lá e fala, talvez a mesma coisa que a mulher gostaria de ter falado, ou que ela falou, mas que ninguém deu atenção, e ele é ouvido. Então isso existe ainda no mundo corporativo, eu conheço bastante esse meio aí.
E posso te dizer que isso existe. Então, para dar oportunidade, sim, eu gosto de ter mulheres dentro da liderança aqui, na gestão, trago, até porque eu acredito que elas têm, nós, né, temos um olhar, estamos aí no mês de março, mês das Sim. mulheres, então vou puxar um pouquinho para as mulheres aqui. A gente tem um olhar mais diferenciado aos detalhes, então acho que Sim. isso é muito legal. Embora eu vejo muitos homens que são gerentes, gestores, que têm ali uma atitude muito boa também, mas a minha resposta é essa, então é algo muito pessoal. Tanto um quanto o outro pode desenvolver muito bem esse cargo, desde que queira se aprofundar. Sim, né? sim. Mas acho que esse é outro ponto também que a gente sempre conversa, né? Dar espaço também às mulheres e pra gente mostrar realmente que nós podemos, a mulher, ela pode o que ela quiser, né? A mulher, ela pode o que ela quiser, dar conta de várias coisas, da casa, do trabalho, ela pode o que ela quiser. Então, é uma empresa realmente onde eu me sinto confortável, eu digo isso muito pro nosso time. Então, é um lugar onde tem espaço para todo mundo. Não é um lugar onde é mais machista, tem espaço mais para homem. Não. Nossa empresa, nossa marca, né? Nossa empresa, ela dá espaço para todo mundo. Independente da sua idade, independente se você é mulher, se você é homem, independente de qualquer coisa. Nós somos uma empresa que dá espaço para quem dá resultado e para quem quer fazer, está disposto a fazer o que precisa ser feito. Então, esse é o nosso principal diferencial, é isso que eu acredito. Então, dar espaço realmente para todo mundo ter oportunidade de crescimento. Muito legal. E realmente, Duda, não é fácil para ninguém, então liderar não é fácil, nós conversamos aqui, mas ele se torna prazeroso quando você tem um motivo, quando você tem um porquê, quando você quer que aquelas pessoas, elas sigam realmente o que você está falando, quando você acredita na empresa, quando você acredita aonde você está inserido, no propósito, no meio. E o maior desafio de gestão de pessoas são as pessoas. Sim. Né? Sim. Parece engraçado, mas é isso, são as pessoas, porque nós somos o tempo todo mutantes, a gente muda de personalidade, aconteceu alguma coisa, um meio inserido, ele diz muito sobre aquele momento que a gente está vivendo, então às vezes naquele momento você brigou com um marido e aí vem pra cá numa outra situação, não é que você seja assim, então o líder ele tem que ser muito peculiar para entender o que está acontecendo naquele momento e não deixar que isso afete os resultados. Mesmo que talvez ele vai afetar momentaneamente, mas entender, colocar prazo para que isso tenha um ponto final e ir mais para frente. Sim, né? Sim, perfeito. Aqui a gente tem até um combinado, né? Às vezes aconteceu ali alguma coisa que fugiu um pouco do que a gente estava esperando, ou porque acontece durante o dia a dia. Aí tem uns 5 minutinhos, né? Pega o carro, dá uma volta no quarteirão, respira, volta. Pra quê? Para aquele momento que você está nervoso, né, estressado, porque aquilo saiu do que você estava esperando, não interfira nas ações que você vai tomar dali para frente. Então, esse é outro ponto que é importante a gente colocar também. Tem os seus 5 minutinhos lá, mas coloque prazo, que é o que a gente sempre fala, coloque prazo. Não vai ficar o dia inteiro lá choramingando porque fugiu do que você estava esperando. Coloque prazo. Aconteceu? Como a gente vai... qual decisão a gente vai tomar a partir daqui, né, daqui para frente? Então, isso é outra coisa que é importante ressaltar também. Ô Duda, me conta uma coisa aqui, ó. Você acha que o processo de recrutamento e seleção, ele realmente interfere nesse engajamento, na rotatividade, talvez, que tenha dentro da clínica, das empresas? O que você fala para mim, assim, ele precisa ser um recrutamento assertivo? O que você me fala? Como você faz o recrutamento e seleção hoje da empresa? Com certeza, Day. Acho que você tocou num ponto muito importante. A gente falou aqui sobre liderança, sobre ter um time bom, porque é com um time bom que você vai validar que você também é um bom líder. Então, tudo isso que a gente conversou aqui sobre ter uma equipe engajada, uma equipe dentro da cultura, nós só vamos ter se nós formos assertivos na contratação inicial. Então, no processo de recrutamento. E aí a gente entra no ponto que é o quê? A Procete. A gente, né, eu participei das duas, né, do antes Procete e pós Procete. Faz total diferença. Por quê? Ali no momento que eles fazem o recrutamento, é o quê? É avaliar um bom currículo. Então, as experiências, o que traz, né? Eles fazem um bate-papo inicial, ele também, acho que isso aí faz total diferença. Por quê?
o candidato já vem para você, já conhecendo a vaga, você já conhece ele, já sabe quais são os objetivos, se bate ou não com a empresa. Então, um bom recrutamento faz total diferença para você ter talentos ali dentro da sua equipe e realmente administrar tudo aquilo ali, né? Então, acho que fazer, né, ter essa parte, a Procete também faz essa parte de recrutamento, de seleção. Poxa, ir lá fazer uma redação mostra também o quanto aquele candidato quer aquela vaga, quer aquele emprego. Então, pelo momento que ele passa ali naquele recrutamento, você já pensa, pô, realmente uma pessoa que quer, que tá afim de fazer parte da nossa equipe. Então, ter uma pessoa que foi selecionada ali pelo currículo, pelas experiências, pela vontade, faz total diferença a hora que chega para você conversar no bate-papo inicial, na entrevista. Então, com certeza, a dica que eu deixo aí, né, é contratar pela Procete, porque são pessoas especialistas. Eu tenho aquilo, né, os meus pontos fortes ali, vamos dizer, né, sou especialista no meu time ali, em liderar, enfim, mas nós temos uma pessoa especialista que vai recrutar para você ter um bom time. E aí não adianta, Dai, não adianta eu falar assim, olha, eu vou ser uma líder, uma boa líder, vou treinar, vou passar tudo o que eu sei, vou inserir a cultura aqui nessa pessoa, vou dar energia para ela, mas não adianta se não for uma pessoa que tiver ali na mesma página que a gente, né? Se não for uma pessoa que tiver fim. Então, onde a gente vai identificar isso? No recrutamento. E então é lá que a gente vai identificar se é uma pessoa que tá afim de crescer junto com a empresa, que tá afim, ou se é uma pessoa que só quer ali um emprego para realmente pagar boleto, vamos dizer, né? Perfeito. E acaba facilitando o processo para você enquanto líder, porque o processo, como você diz, antes Procete, né, e pós-Procete, até isso daí dentro mesmo das nossas empresas, muitas vezes as outras gerentes ali queriam ter uma barreira em relação a isso, né? Fala, não, mas eu tenho o currículo aqui. E a partir do momento que fizeram a primeira contratação pela Procete, já validaram o processo e nunca mais quiseram fazer, porque você ganha um tempo, né? Muito. E esse tempo é muito valioso para você enquanto líder. Muito, né? Muito. Então a gente fala assim, mas eu já tenho o currículo, né? Na minha cidade não é difícil contratar, mas a gente não tá falando só sobre currículo. A gente tá falando que é uma pessoa especialista, um analista que vai olhar aquele currículo, que vai selecionar, bom, esse é o ponto que a Peixoto precisa, e aí é bom, quanto mais você contrata com a Procete, mais eles conhecem a sua empresa, né? Então, isso também é importante dizer, mais os analistas ali, os psicólogos conhecem a sua empresa e aí vai ser cada vez mais assertivo para contratar para você. Então, um analista pega lá, separa o currículo, bom, é isso que eles querem? É isso. Então, vamos lá, faz uma entrevista ali online, conversa, então já dá para identificar tudo. Perfil, analista, executor, o que essa pessoa mais gosta de fazer, se encaixa nessa vaga, então é muito mais assertivo. Às vezes a gente ia contratar aqui na Peixoto, né? E aí, falando sobre currículo, tem um site que a gente coloca e aí os currículos chegam pra gente. Aí você pega aquela infinidade de currículos lá. Você vai fazer o quê com aquilo? Se você não sabe identificar o que é melhor. Você lembra uma vez que a gente recebeu mais de 600 currículos, não foi? Uma vez? Isso. Imagina quanta gente boa nós perdemos ali, porque a gente tava com pressa, a gente bateu o olho e veio o que veio naquele momento, lá no começo. Isso, né? Exatamente isso. Então, assim, quanto de tempo que você vai precisar ficar ali olhando aquele currículo, e às vezes tem muita experiência, né? Porque tá começando ali, como era o nosso caso naquela época, então tá começando, então você vai ter que ficar olhando os 600 currículos. Qual que eu vou escolher? Tá, peraí, qual que é seu critério para escolher? Né? Então isso nós temos prontinho na Procete. Não é só de currículo que a gente tá falando quando a gente precisa contratar uma pessoa para fazer parte do nosso time. E olha como isso é importante. Às vezes você tá com o seu time redondo, falta uma pessoa para complementar. Às vezes você vai fazer uma contratação errada, poxa, você vai perder tudo aquilo que você trabalhou por tanto tempo para complementar o seu time. Então, ter uma pessoa especialista em triar aqueles currículos, conversar com aquela pessoa, identificar se é aquilo que você precisa, faz total diferença. E quanta evolução, né? Durante esse período que a gente ficou junto. Nós falamos aqui de vários assuntos, mas eu queria tocar em um assunto aqui, agora, né? Falamos em contratação, falamos em engajamento
engajamento, metas, valores. Mas e a demissão, Duda? O que pra você ali você fala, tá demitido? Não tem como ficar aqui mais nenhum dia junto com a gente dentro da empresa. O que pra você é inadmissível? Não estar inserido dentro dos valores da empresa e dentro da cultura da empresa. Então, assim, às vezes fez alguma coisa errada ali no trabalho, pô, errar acontece, a gente, né, tá disposto a aprender com esse erro? Tá, então tá com a gente, não tem problema. Mas não estar inserido dentro da cultura, dos valores, da energia da empresa, pô, aí pra mim, acabou, né? É o fim da linha. Quando já não tá na mesma vibe, na mesma sintonia, quando não quer estar inserido dentro da cultura. Aí não tem mais o que a gente fazer. Aí não é salário, aí não é nada. É não estar mais inserido. Então pronto, aí é o fim da linha pra mim, quando não tá mais inserido dentro dos valores da empresa. Aí, game over, não quer mais ver. Não, Você sabe que teve um tempo aí, a gente tava com um desafio com uma pessoa e a Eduarda, ela chegou muito brava, sabe? Muito brava. E eu não quero mais nenhum dia essa pessoa aqui. Aí eu cheguei em casa, eu falei, mas Maicon, eu falei, ela tá muito brava, eu preciso falar com ela. Ele falou assim, é tua cria, né? Você quer o quê? É sua cara, né? Eu falei, é tua cria. Ele falou, você também. Eu falei, você não ficava mais nenhum dia com essa pessoa lá. Você realmente já teria tirado imediatamente. Então, às vezes, a gente tem que bolar algumas estratégias, engolir um pouco de sapo, Sim. às vezes, enquanto líder, o que ninguém conta, porque aquele cargo, muitas vezes, a gente fala, não pode mais ficar aqui, mas realmente, quando é sobre valores, a gente não pensa nem em estratégia. Aí é inegociável. É inegociável. Então, quando é sobre valores, a gente mesmo toma a frente, a gente mesmo faz a função, se for necessário. Um colaborador que tem um valor muito apurado ali, faz a função de 2, 3, até substitui aquele naquele momento. Então, realmente, sobre valores é inegociável. Eu penso muito sobre isso. E eu queria fazer uma última pergunta aqui para finalizar. Já está finalizando. Fala aí. Poderíamos ficar aqui o dia inteiro ainda. Poderíamos, né? Não, e realmente a conversa flui muito legal. A evolução sua enquanto mulher, enquanto profissional, pude acompanhar tudo isso. Então é muito gostoso escutar você aqui, embora a gente já tenha conversado várias vezes sobre isso, para mim, muita coisa nova. Então aprendi muito aqui também hoje, escutei muito por um outro olhar, porque às vezes a gente não consegue nem esse tempo para ficar conversando e saber mais sobre cultura, sobre liderança, sobre contratação, vários temas que a gente tem aqui dentro da Pro7, né? Dentro do Líder 7. E para finalizar, eu queria fazer uma pergunta aí para você. Qual que é o seu sonho hoje? Qual que é o sonho da Duda? Como que você se imagina? O que você gostaria aí para sua vida? Qual é o seu sonho? Vamos resumir em qual que é o seu sonho. Tá. Ixi, difícil, hein, chefe? Difícil, né? Difícil. É muito fácil falar dos outros, às vezes, mas da gente, né? É uma pergunta muito difícil. Mas, assim, qual é o meu objetivo daqui pra frente? Primeiro, realmente é consolidar cada vez mais a minha carreira. Então, é estudar, é buscar realmente conhecimento, né? E aí, quando, às vezes, vocês me perguntam, Duda, mas qual que é o seu sonho? Meu sonho tá muito atrelado a Peixoto, muito, né? Eu até brinquei na convenção que meu plano A sempre foi a Peixoto, então não tem plano B, né? Não tem sonho B, não tem. Meu plano A é a Peixoto, então a minha carreira dentro da Peixoto, o que eu quero agora? Poxa, já sou sócia de duas clínicas, né? Não esperava, nunca tinha imaginado, mas quero ser sócia de mais unidades e quero ver realmente a Peixoto, a marca, expandindo pelo Paraná, Brasil, pelo mundo. Quero estar junto, porque realmente esse sonho se tornou meu sonho também. E aí tem tudo a ver com amor à marca, amor aos valores, amor realmente ao que a gente tem feito, a transformação de vida que a gente tem feito, não só dos nossos pacientes, mas enquanto os colaboradores que estão com a gente também. Então hoje esse é meu sonho, expandir a nossa marca, e aí eu quero Daiane Peixoto e Dr. Maicon como fundadores, e eu quero ser CEO. E a gente tá trabalhando pra isso. Vamos trabalhar, né? vamos correr, gente. Muito legal. Então, a gente já deixou tudo isso muito, muito claro. E eu acho que é legal quando a gente tem essa relação. E hoje, Duda, eu queria te agradecer. Você ficou cantando aí a caneca, tá? Mas olha, tem um presente pra você aqui. Tá? Eu vou deixar aqui pra você dar uma olhada.
Você abrir? E, claro, o presente é seu. Eita. Agradecer, porque foi uma baita de uma aula. Duda, você é inspiração para muitas pessoas. Talvez você nem saiba disso, mas toda vez que eu vou dar um treinamento, vou dar uma palestra, muitas pessoas, às vezes eu vou falar, parece que conhece você, falar Duda, sabe? E entende, porque a gente tá muito ativo ali nas redes sociais e você tá muito ativo na minha rede social, né? Tô lá. A gente tá o tempo todo junto. Todas as gerentes são muito especiais, é realmente o nosso braço direito ali. Mas quando a gente fala sobre gerência, quando a gente fala sobre liderança, sobre construção de carreira, você é um grande exemplo isso. Então você também é inspiração para todas as outras meninas, tanto da Peixoto quanto fora delas, outras clínicas, outras unidades, ou até mesmo quem não gostaria de ter uma Duda do seu lado, né? Então isso é muito legal. Então agradeço você. Gostou? Gostei da sua muito. caneca, lá, Gente, eu ó, cheguei cadê? pro podcast, olha lá, ó. Que lindo, hein? Agora eu vou deixar lá na minha sala tomar um cafezinho. Eu cheguei pro podcast, vi essa caneca aqui, eu falei assim, essa caneca é pra mim? A Dé falou, não, Duda, é do podcast. Estraga prazer, né? Eu amei, tá, chefe? Obrigada. Ó, só tem seu nome aí, Duda, repare. Chique, personalizado. Se for fazer, faz bem feito. É o lema. Podemos finalizar o nosso podcast Isso aqui, aí. né? Então, gente, você quer dar uma palavrinha final aí? Quero agradecer muito também por confiar em mim, confiar no meu trabalho, né? E por esse convite, realmente fiquei muito feliz, né? De ser convidada para o podcast. Quero tá sempre aí também, né? Me chame mais vezes. Mas realmente foi um prazer contribuir um pouquinho aí. E realmente você falou assim, quem não queria ter uma Duda, né? Mas quem teria paciência também, como essa mulher, o Dr. tiveram, realmente de construir isso em mim e me ajudar a realmente me tornar uma pessoa melhor e me fazer uma líder também. Então é o que a gente sempre brinca, né? Eu sou cria dela. Então muito obrigada por confiar em mim, no meu trabalho. E é isso. Adorei fazer parte desse momento aqui do podcast. Obrigada, Duda. E você tá sempre convidada, seja sempre bem-vinda aqui ao Líder 7, sempre que você quiser, tá? Assuntos tem de monte. Não vai faltar. Não vai faltar. Então, gente, muito obrigada. Eu fiquei realmente muito feliz, sensação de dever cumprido com esse podcast aqui da Pro7, o Líder 7. Nós vamos trazer novos convidados, falar muito sobre empreendedorismo, liderança, cultura, tudo isso que está envolvido nesse mundo da liderança. Não é um mundo fácil, mas ele existe um propósito. E o líder que entende que o propósito da liderança é tornar pessoas comuns em pessoas extraordinárias, ele já está no caminho correto. Muito obrigada. Eu quero saber aí se você gostou. É muito importante a sua opinião para nós. Então, por favor, comenta aí pra gente saber o que você achou desse primeiro episódio de muitos que virão. Beijo, fique com Deus e até mais. Tchau, tchau.